Gostaria de agradecer à MB pelo convite, e mais do que o convite, pela oportunidade de ter alguns reencontros tão agradáveis, como encontrar o Irineu, que foi nosso residente lá no Hospital das Clínicas, encontrar o professor Edson Parisi, o professor Giovanni de Botucatu. Então, eu acho que uma das coisas mais importantes nesse momento que a gente está vivendo é a perspectiva desse encontro, né, com as pessoas que, de uma certa maneira, a gente se distanciou, né, por conta da pandemia. E agora, então, permitindo que a gente volte ao convívio, mas com alguns cuidados ainda. Estou vendo um pessoalzinho sentado ali de máscara, que é um dos cuidados que a gente ainda recomenda, que eu acho que é importante que seja mantido. Bom, eu vou apresentar para vocês um caso, como foi solicitado, de Covid prolongado, né? Então, aqui, minha declaração de conflitos de interesse. Trata-se de uma paciente de 59 anos, gênero feminino, aposentada, casada, natural e procedente de São Paulo. Essa paciente apresentou um quadro de saúde sempre muito bom, previamente rígida, teve hipertensão leve e controlada, uma atleta amadora de natação, tinha tomado, até o momento, 3 doses de vacina de Covid, ela não sabia especificar exatamente quais. Em outubro de 2021, ela apresentou uma síndrome gripal, cujo diagnóstico foi Covid. Fez tratamento ambulatorial e evoluiu com uma anosmia que persistiu. Em janeiro de 22, fez um quadro tipo resfriado e, na investigação, um novo diagnóstico de Covid, que evoluiu também de uma maneira bastante satisfatória. Queixa atual, quando nos procura em consulta, é que ela tem anomia persistente e ela tem uma alteração de memória que incomoda bastante o seu cotidiano. Então, ela começa a esquecer palavras, tem uma dificuldade de expressão, ela quer falar alguma coisa e não consegue. Ela tem dificuldade para memorizar, sobretudo, conhecimentos novos, memória recente, e está esquecendo fatos, compromissos, quer dizer, a vida dela ficou bastante diferente depois do Covid. Tem ainda uma queixa de uma cefaleia frontal recorrente, tem episódios recorrentes de uma dispneia e episódios recorrentes também de palpitação. Numa investigação complementar, essa paciente apresentava uma tomografia de tórax inalterada, normal, ecocardiograma normal, teste ergométrico sem alterações, fez um Holter que também não demonstrou nenhuma alteração importante. Quando a gente fala de long COVID ou COVID prolongado, é importante a gente primeiro definir. Então, o que é o long COVID? São sintomas que vão persistir por um período maior que 4 a 12 semanas após a fase aguda da Covid, e que não tenham um outro diagnóstico que os explique. Nós temos pacientes que vão além dessas 4 a 12 semanas, com mais de 12 semanas. E temos pacientes que chegam a mais de 1 ano pós-Covid e continuam com alguns desses sintomas persistentes. Nós temos aqui uma terminologia que ela é um pouquinho diferente. Então, vocês percebam que no Reino Unido, o NICE, ele define o long COVID e depois ele põe o que ele chama de ongoing symptomatic COVID-19, que são esses sintomas que são um pouquinho mais precoces, e o pós-Covid síndrome, que são esses que vão de 12 semanas. O CDC ele tem uma outra nômina, que são as condições pós-Covid, e a OMS também tem uma nomenclatura parecida, que são a condição pós-Covid-19. Qual que é a patogenia, qual que é a explicação para isso? Ninguém sabe ao certo, mas tem 4 linhas que são mais aceitas como possibilidades. A primeira delas seria uma persistência de resíduos de proteínas virais em alguns santuários, como, por exemplo, o intestino, que vão manter uma atividade inflamatória, uma atividade imunológica, mesmo depois da fase aguda da doença. Segunda possibilidade é desencadear reações de autoimunidade. Terceira possibilidade
você ter fenômenos de microtrombos, e dependendo da localização, você tem a expressão clínica disso, e, por fim, um dano neurológico induzido pela própria Covid, que vai levar a esses fenômenos de desautonomia, que explicam, inclusive, esses paroxismos, essas sensações de palpitação, que são bastante comuns. Se a gente for olhar essa nossa paciente, ela teve, em outubro de 21, uma Covid inicial, primeiro episódio de Covid. Nesta ocasião, nós tínhamos um predomínio da variante Delta, né? E de lá para cá, essa paciente trouxe como sequela essa anosmia que persiste. Em janeiro de 2022, ela faz o segundo episódio, muito mais semelhante a um resfriado, como eu mostrei para vocês, e aqui já a introdução da variante Ômicron. Percebam que foi um espaço muito curto entre a reinfecção. Isso, inclusive, em algum momento da pandemia, alguns colegas achavam que não existia reinfecção, e a gente mostrou que, claramente, a resposta imunológica que a gente faz não é neutralizante, não é protetora, e nós ficamos vulneráveis, e uma das habilidades das variantes é escapar da resposta imunológica, seja ela humoral, seja ela celular. Então, nós tivemos ainda um capricho nesse período do final de 2021 e começo de 2022, que foi essa introdução que eu diria avassaladora da Ômicron. Eu faço um projeto chamado Projeto Sentinela. Nós fazemos testagem seriada na população da cidade de Cubatão, no estado de São Paulo. Semanalmente, a gente faz em torno de 270 testes, que é uma amostra representativa da nossa população daquela localidade. E nós víamos assim num silêncio, e quando foi a introdução da Ômicron, em dezembro de 21, nós tivemos um aumento absurdo. A curva ela teve uma expressão assim muito importante, e a captura desses casos foi muito anterior da repercussão clínica e epidemiológica disso. Então, mostrando a utilidade de a gente fazer testagem sentinela, pesquisa de antígeno em esgoto, porque essas variantes elas vão continuadamente evoluindo, e a gente já está vendo agora um novo momento epidemiológico que eu vou comentar com vocês também. Mas o ponto é, de outubro de 21 a novembro de 22, quando essa paciente é referendada, ela já tem todas as características de um Covid longo. Então, ela tem a persistência da anosmia, tem a persistência das alterações cognitivas e de memória, tem a cefaleia, tem a dispneia, tem palpitações. Então, ela foi premiada com uma gama de sintomas. Como é que é a perspectiva do paciente diante disso? É muito difícil, porque o diagnóstico do Covid prolongado ele tem um componente de subjetividade muito grande. E para todos nós que temos alguma interface com a medicina de trabalho, por exemplo, como é que você vai atestar determinadas condições que efetivamente impactam não apenas a qualidade de vida, mas a capacidade laborativa de um paciente? Então, a perspectiva do paciente é de sofrimento. Sofrimento subjetivo pela sua sensação de incapacidade, falta de perspectiva de melhora, falta de um diagnóstico, falta de uma terapia e os sintomas que persistem. E ela tem um sofrimento objetivo, que são sintomas neurológicos, respiratórios e cardiológicos. Então, percebam que essa paciente ela tem 3 esferas muito importantes do seu corpo comprometidas, 3 sistemas-chave. O que a gente deve fazer, então, como clínicos, como médicos, quando estamos diante de uma situação dessa? A primeira coisa é acolher o paciente. Nós precisamos acreditar no paciente. A gente precisa acolher esse paciente. Reconhecer o diagnóstico, excluir os diagnósticos diferenciais cabíveis e fazer um plano terapêutico, que é isso que eles querem da gente. O British Medical Journal, ele persistentemente ele atualiza um guia de manuseio de vários aspectos da Covid, incluindo o Covid prolongado. E essa figura é de um artigo agora de atualização do final de setembro deste ano. O que eu vou destacar aqui, então, desta figura? Primeiro, nós temos que fazer uma história clínica e um exame clínico competente para o paciente. Avaliar o risco ocupacional de exposição, ver em que recorte demográfico esse paciente se enquadra. A gente sabe que existe uma certa predominância no gênero feminino. A gente tem que entender as condições pré-existentes que existam nesse paciente. E precisamos identificar os sintomas que compõem a síndrome do pós-Covid.
Então, que podem ser múltiplos sistemas comprometidos. E o que a gente pode fazer de melhor para o nosso paciente? Primeiro, o diagnóstico. Então, como eu disse, escutar atentamente a história do paciente, acolher esse paciente, fazer o diagnóstico e avaliar se ele tem repercussões, como, por exemplo, alterações posturais, alguma coisa que desencadeie sintomas cardiológicos mais importantes. Trabalhar o prognóstico desse paciente. Na verdade, para a grande maioria dos pacientes, em até 6 meses, os sintomas estão resolvidos. Mas nós temos um grupo de pacientes que prolongam esses sintomas para além de 6 meses, alguns chegando a mais de 12 meses. Então, a gente tem que traçar um objetivo de acolher, responder as perguntas que esse paciente tem, colocar uma perspectiva temporal para ele que em algum momento deve haver alguma melhora, né? E fazer um plano terapêutico que, na verdade, é de manuseio sintomático e muitas vezes até com práticas alternativas, né, de medicina complementar. Então, a acupuntura é uma coisa que funciona, técnicas de meditação, relaxamento e medicação sintomática. Desconfiem de colegas médicos que cheguem com receitas prontas, dando remédio A, remédio B, remédio C. Isso não existe. Tá? Isso não tem evidência que suporte ainda. Uma coisa que é importante que eu recomendo que a gente faça: atualizar o calendário vacinal desses pacientes. Existem evidências de literatura mostrando que quem tem o calendário vacinal completo tem menos propensão a desenvolver Covid prolongado e que quem está com o calendário atrasado, a partir do momento que a gente atualiza, refere melhora sintomatológica. Esse é um dado dos Estados Unidos, do CDC, mostrando que de cada 100 pacientes que têm Covid, 20 podem desenvolver Covid prolongado. E com manifestações neurológicas, renais, musculoesqueléticas, cardiovasculares, respiratórias, alterações trombóticas. Mas não é uma situação infrequente. 20% é um número bastante significativo e que eu acho que nós estamos subestimando na nossa prática clínica. Aqui, para vocês terem ideia, de novo, então, no sistema nervoso central, cefaleia, depressão, alterações cognitivas, acidente vascular encefálico, ansiedade, desordens do sono são muito comuns, o paciente tem insônia, alterações pulmonares, então tosse, o fôlego curto, dor torácica, um desconforto respiratório, alterações renais com um risco aumentado de disfunção renal, alterações na pele são muito comuns, prurido, dermatites inespecíficas, queda de cabelo, alopécia é uma queixa muito frequente desses pacientes, alterações de ausculta, vertigem, tinido, alterações cardiológicas, então palpitação, insuficiência cardíaca. E isto é um problema, inclusive para pacientes que têm irregularidade na prática esportiva, atletas profissionais. Nós temos que fazer uma avaliação cardiológica detalhada no pós-Covid desses pacientes, porque existem relatos de eventos tardios, inclusive com morte súbita pós-Covid. Diabetes, desenvolvimento de diabetes pós-Covid, alterações como diarreia, náusea, perda de apetite. E no campo neuromuscular e esquelético, eu destacaria os quadros álgicos e a fraqueza muscular, as dores musculares e articulares. Então percebam que nós temos pacientes que podem ter um predomínio das queixas do tipo fadiga e cansaço. Outros que têm um predomínio das queixas cognitivas. Outros com predomínio das queixas respiratórias. Mas nós temos um contingente não desprezível de superposição dessas queixas. É o caso da paciente que eu apresentei. Ela tinha alteração cognitiva, ela tinha alteração respiratória, ela tinha fadiga e ela ainda tinha palpitação. Então percebam que a qualidade de vida desses pacientes diminui muito. E ali no canto superior, vocês têm um destaque mostrando das alterações encefálicas. Então, existem algumas séries de casos mostrando que os pacientes que têm Covid, mesmo nas suas formas leves, têm diminuição do tamanho do encéfalo. Então, por coincidência, uma série de pacientes tinham ressonâncias do sistema nervoso central pré-Covid e fizeram
essa ressonância pós-Covid, comparando o exame com o outro, consistentemente redução do volume do encéfalo. Tem uma série brasileira que não tinha essas ressonâncias prévias, mas mostrou também no pós-Covid alterações de tamanho do encéfalo. Então, o vírus da Covid, o SARS-CoV-2, a Covid como doença, ela é uma doença que tem um tropismo neurológico evidente e que se traduz precocemente, inclusive, pelo que a gente viu nesses sintomas de anosmia, de geusia que a gente via e vê. Quando a gente separa a incidência da pós-Covid, do Covid longo, por gênero e por idade, nós percebemos um certo predomínio no gênero feminino, mas a gente vê distribuição em todas as faixas etárias, inclusive em crianças, que é menos frequente. Mas percebam que a gente tem um pico aqui entre 20 e 60 anos de idade nas mulheres, a mesma coisa se reproduz nos homens, talvez até por mais exposição, um viés. Mas percebam que quando a gente compara gênero masculino e feminino, um predomínio no gênero feminino. Uma curiosidade, essa nossa paciente ela teve exposição e teve Covid por 2 variantes. Será que uma variante causa mais Covid prolongado que a outra? No Reino Unido, foi feita essa análise, eles compararam pacientes que tiveram Covid em 2 momentos. Um, que você tinha um predomínio de Delta, e outro que você tinha um predomínio de Ômicron. Então, quais foram os critérios adotados? Sintomas que persistiam por mais de 4 semanas após o início da fase aguda. Isso foi autorreportado através de um app. Eram pacientes tanto sintomáticos quanto assintomáticos. Entre dezembro de 21 e março de 22 foram 56 mil participantes com Ômicron e 41 mil participantes com Delta entre junho e novembro de 2021, todos que desconheciam Covid prévio. E o que se observou é que houve, para Ômicron, 4,5% de incidência de Covid longo, para 10,8% com Delta. Então, possivelmente, houve aí, sim, uma interferência. Parece que o Ômicron talvez induza menos Covid prolongado, mas é pouco estudado, a gente não tem séries robustas, mas esse estudo em inglês ele é interessante e traz um pouquinho de luz sobre o tema. Bom, para encerrar, isso aqui foi um post que eu fiz numa rede social, falando que tudo pode ser Covid até que se prove o contrário. E a gente prova o contrário com o exame. Todo mundo viu já em algum momento essa figura do testar e testar e testar, cada caso suspeito, e eu acho que nós estamos incorrendo num erro muito importante. O mundo está testando menos. Nós temos observado uma redução significativa na testagem para Covid. Nesse reporte de literatura, vejam que de 70% a 90% menos testagem. E nós mesmos, enquanto profissionais de saúde, se a gente tem um sintoma respiratório, não vou testar, né? E a gente tem acesso. Para os nossos pacientes, menos ainda. Se tem uma coisa que a gente precisa definitivamente avançar nesse momento da pandemia, é sair do diagnóstico sindrômico e mudar para um diagnóstico etiológico. Nós temos ferramentas laboratoriais relativamente simples, cada vez mais baratas e acessíveis, e que a gente precisa começar a utilizar. Porque se a gente não fizer, nós vamos voar em voo cego. E isso é um problema. Esse é um trabalho de um modelo matemático desenvolvido mostrando a importância da transmissão a partir de pacientes assintomáticos. Então, os pacientes assintomáticos e pré-sintomáticos, eles são importantes vetores do vírus da Covid. E só tem um jeito de a gente conhecê-los, fazendo testagem repetida, fazendo testagem sentinela e fazendo testagem dos óligos sintomáticos e dos contactantes. Então, essa nossa política do avestruz, de fingir que o problema não existe, vai nos induzir a um problema muito grave. Problema, aliás, que começa a ficar evidente, acho que vários de vocês viram repercussões na mídia, mostrando que agora, em outubro, já se perceberam em alguns estados do Brasil o aumento da positividade nos testes de Covid, feitos em farmácia, feitos em laboratórios referência, e, mais recentemente, inclusive, com a detecção da variante BQQ1,
que é uma variante de alta transmissão e que foi detectada no estado do Amazonas. Então era isso que eu queria discutir com vocês, levar essa mensagem de que a pandemia, ao contrário do que alguns dizem, acabou, não acabou, e que provavelmente a gente está na iminência de ter um novo impacto da Covid. Com menos severidade, certamente, porque a maioria de nós está vacinado, mas a gente precisa cuidar para que essa barreira imunológica ela seja mantida, isso é mantido através de vacinação continuada. Nós precisamos do desenvolvimento de novas vacinas, nós já temos algumas vacinas nasais disponibilizadas na China, sobretudo, com utilização para reforço, com boa efetividade, e o uso da máscara, que eu acho que em ambientes fechados e aglomerados continua altamente recomendável. Muito obrigado.